Dá para imaginar construir uma fortaleza de aço maciço, né? Ah, tipo, algo colossal mesmo. Exato, paredes incrivelmente densas com mais de meio metro de espessura de puro metal. Uma estrutura projetada para resistir aos impactos mais devastadores que existem. Pois é. E aí, de repente, uma única onda de pressão completamente invisível e que sequer toca diretamente no casco quebra essa fortaleza ao meio como se fosse um graveto seco. É assustador pensar nisso. Muito. Historicamente, a resposta humana para qualquer problema de defesa sempre foi meio simples. Se algo está machucando, basta colocar uma parede mais grossa na frente. É a velha e reconfortante ilusão da força bruta, sabe? A gente acredita que a massa física, aquilo que a gente pode tocar, é a solução definitiva. Mas a engenharia da vida real não perdoa essas soluções simplistas, né? Especialmente no mar. Bem pouco. E é por isso que entender os materiais é, no fundo, entender a nossa própria estratégia de sobrevivência. Com certeza. E é exatamente essa a missão da nossa exploração de hoje. Nós estivemos debruçados sobre uma coleção incrível de anotações históricas e registros de engenharia metalúrgica. Um material fascinante, diga-se de passagem. Sim. E o que fica claro logo de cara é que a história das batalhas navais não é só sobre almirantes ou táticas. É, na verdade, a história da evolução do aço. Exatamente. Nós vamos revelar curiosidades surpreendentes sobre os navios que dominaram os mares. Então, para a gente entender como chegamos nos navios modernos, com ligas quase no nível quântico, precisamos voltar no tempo, para o momento em que a madeira simplesmente deixou de ser suficiente. A famosa Era da Vela. Isso, ali entre 1500 e meados de 1850. A madeira era a rainha absoluta dos mares. Fazia muito sentido na época. Era abundante, flutuava, e os estaleiros sabiam como moldar. O carvalho, por exemplo. Sim, o carvalho podia ser incrivelmente denso e absorvia bem os impactos daquelas balas de canhão esféricas. Mas olha, eu fiquei com uma dúvida além dos registros iniciais. O ferro já era super conhecido nessa época. Ah, com certeza, desde a antiguidade. As âncoras eram de ferro, os canhões também. Então por que não faziam logo os cascos inteiros de ferro? Por que continuar com a madeira se ela pega fogo e apodrece? Essa é uma excelente pergunta. A resposta está na química básica do material daquela época. O que eles chamavam de ferro não era bem o nosso aço, né? Longe disso. Era o ferro fundido ou o ferro forjado bem primitivo. O ferro fundido saía dos fornos cheio de carbono e de impurezas, tipo enxofre e fósforo. E isso deixava ele quebradiço. Exato. Ele era duro, sim, mas muito frágil. Se uma bala de canhão batesse numa placa de ferro fundido, ela não amassava. Ela estilhaçava. Como vidro, lançando fragmentos mortais para todo lado. Caramba, um pesadelo total para a tripulação. Um pesadelo absoluto. E por outro lado, a gente tinha o ferro forjado, que era mais maleável e tinha menos carbono. Mas devia faltar força estrutural, né? Exatamente. Faltava força para sustentar o próprio peso, num casco gigantesco enfrentando as ondas do mar. Então o metal servia só para rebites, pregos, essas coisas. Isso, ficava num papel de suporte. A metalurgia não tinha precisão para fazer algo duro e flexível ao mesmo tempo. Ok, vamos desvendar isso então. Porque a necessidade sempre força a barra. E lendo sobre a Batalha de Hampton Roads na Guerra Civil Americana em 1862... Ah, esse é o grande ponto de virada. Os famosos navios encoraçados. De um lado, o USS Monitor, do outro, o CSS Virginia. O relato sobre o Monitor é bizarro. Eles pegaram o casco e basicamente rebitaram placas grossas de ferro laminado por cima. Chapas que variavam de 127 a 203 milímetros de espessura. E ainda tinha uma torre giratória. Dá para imaginar o pânico quando esses monstros desengonçados entraram em combate e as balas de canhão tradicionais começaram a quicar neles. Ricocheteavam como se fossem pedrinhas. Todos os navios de madeira do mundo viraram alvo inútil naquela exata tarde. Mas, lendo sobre o peso, a analogia que me veio à cabeça foi tentar construir uma armadura medieval inteirinha de chumbo. Nossa, ótima analogia. Né? Tipo, o chumbo vai parar a espada, claro. Mas o cavaleiro mal consegue respirar de tão pesado. E não consegue correr. Exato. Se tomar uma pancada do martelo,
a armadura deforma e esmaga ele lá dentro. Proteger até protegia. Mas a mobilidade e a confiabilidade iam pro buraco. O material era pesado demais e quebradiço. O peso morto virou o grande inimigo da Marinha. Exigindo motores a vapor gigantes só para andar super devagar. E a engenharia bateu em um teto aí, certo? Bateu. Não dava para fazer navios maiores só colocando mais ferro sujo e bruto. Precisavam de uma revolução na química. O que nos leva ao final do século XIX e ao salto industrial, o nascimento do aço de verdade. O aço industrial. Porque o aço, fundamentalmente, é o ferro com a quantidade perfeitamente controlada de carbono. E a mágica de fazer isso em larga escala só rolou por causa dos processos Bessemer e depois Siemens-Martin. Processos revolucionários. Mas como exatamente um forno novo mudou toda a história naval? O brilhantismo do Bessemer foi usar jatos de ar sob altíssima pressão. Eles pegavam aquele ferro derretido, borbulhante, cheio de impurezas... E sopravam ar através dele. Isso. O oxigênio do ar reagia explosivamente com o carbono extra e o silício, queimando as impurezas. E gerava tanto calor que o metal não esfriava. Então, em vez de torcer para o ferro sair bom, eles zeravam a receita. Perfeito. Zeravam e adicionavam uma pitada milimétrica de carbono ou manganês. O resultado foram chapas de aço homogêneas. Mais leves e muito mais resistentes à tração. Não rachava tão fácil. O que é fascinante aqui é como isso culminou na criação do HMS Dreadnought, em 1906. O primeiro navio com casco estrutural totalmente em aço industrial. E blindagem de até 279 milímetros. Um colosso armado apenas com canhões de grosso calibre. Mas espera, se um único navio zera o jogo para todo mundo desse jeito, isso inevitavelmente gera uma corrida armamentista desesperada, certo? Exatamente. O Dreadnought tornou todas as outras frotas obsoletas da noite para o dia. Quem não tinha tecnologia metalúrgica para fazer um igual estava indefeso. O que nos levou direto para as guerras mundiais. Sim, e levou a engenharia ao seu limite absoluto. A resposta para qualquer ameaça voltou a ser: coloque mais aço. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque essa mentalidade me lembra muito a era daqueles muscle cars americanos, sabe? Ah, os carros com motores imensos dos anos 60 e 70? Isso, onde o design focava inteiramente em força bruta e massa excessiva. É o limite extremo, e no caso dos navios, o monstro chamado Yamato. O lendário couraçado japonês de 1941, 72 mil toneladas de pura intimidação. Eu li o número da blindagem nas nossas fontes e achei que fosse um erro de digitação. Peraí, eram colossais 650 milímetros. 650 milímetros do mais puro aço naval especial. Gente, é mais de meio metro de parede de aço sólido. É absurdo. E aqui entram as ligas da Segunda Guerra. Adicionaram níquel para dar resistência e tenacidade e cromo para dar dureza. E tinha um tratamento térmico especial também, né? O tal do aço cementado. Sim, a cementação. Pensa nisso como o processo de assar um pão. Como assim um pão? Um pão com uma crosta incrivelmente dura, crocante por fora, mas com um miolo macio por dentro. Ah, entendi. Então eles aqueciam o aço num ambiente cheio de carbono. Isso. A face externa absorvia o carbono e ficava brutalmente dura para estilhaçar o tiro inimigo. E a parte de dentro mantinha o baixo carbono para continuar flexível. Para absorver o choque e não deixar a placa inteira se partir. Era a perfeição da força bruta estática. Mas o Yamato afundou. Afundou, atacado por aviões, e não por canhões maiores. O que nos traz para a mudança de paradigma da Guerra Fria até os dias atuais. Se o Yamato tinha quase 700 milímetros de aço, por que os navios de hoje não têm 1000 milímetros? Porque as regras do jogo mudaram completamente. Mísseis, submarinos nucleares, torpedos modernos. A blindagem espessa virou inútil. Espera, inútil. Mas como um míssil destrói meio metro de aço cementado? É que as armas modernas não tentam perfurar a blindagem de forma bruta. Um torpedo moderno, por exemplo, ele explode na água, debaixo do navio. Peraí, ele não bate no casco? Não, e a água não é compressível. Quando ele explode lá embaixo,
cria uma bolha de gás gigantesca que levanta o navio no meio. Nossa! E depois a bolha colapsa, criando um vácuo, o navio perde a sustentação da água no centro e a gravidade puxa as pontas para baixo. Caramba! O navio literalmente quebra a própria espinha sob o próprio peso. Exatamente. A força bruta passou de solução para uma desvantagem letal. A doutrina mudou de suportar o impacto para detectar e destruir a ameaça ou ser invisível. E aí a revolução dos materiais precisou acontecer de novo. Nas notas tem a transição para os aços HY e depois para o moderno HSLA. O High Strength Low Alloy, aço de alta resistência e baixa liga. Que combina ferro, carbono bem controlado, níquel, cromo, molibdênio, muito menos peso, mas resistência estrutural gigante. Se conectarmos isso a um contexto maior, os navios modernos não são frágeis. Eles apenas trocaram a capacidade de levar um soco pela capacidade de esquivar e antecipar. E de dissipar a energia também. Lendo sobre o SS Gerald R. Ford, aquele porta-aviões imenso de 100 mil toneladas, é um ótimo exemplo de como usar o HSLA. O aço tem que suportar pousos intensos de caças o tempo todo, sem precisar ser um bloco maciço para não desequilibrar o navio, certo? Perfeito. O convés absorve a força de impacto constante, mantendo o centro de gravidade baixo. É como as zonas de deformação programada nos carros modernos. Aquela parte da frente do carro que amassa toda como uma sanfona numa batida para proteger quem está na cabine. Isso. A estrutura molecular do HSLA permite que o material se flexione e dissipe a onda de choque tremenda sem rasgar a integridade principal. E não é só absorver, é também se esconder. Tem o caso do USS Zumwalt, aquele destroyer stealth. As linhas angulares dele desviam ondas de radar. Usa aços especiais e materiais compostos para reduzir assinaturas magnéticas. Ele aparece no radar parecendo um barquinho de pesca. E ainda resiste a explosões. Exato. O foco é a furtividade. E a corrida naval moderna não para por aí. As fontes destacam o destroyer chinês Type 055. Considerado um dos mais poderosos da Ásia. O foco lá não é a blindagem pesada, mas carregar mais de 110 lançadores de mísseis. E para tirar tudo isso, a estrutura usa aços militares de altíssima resistência à fadiga, porque a vibração deve ser insana, né? A vibração térmica e mecânica no casco é imensa. O aço precisa aguentar a fadiga contínua sem trincar. É uma exigência metalúrgica absurda. Bom, já que a gente não pode mais adicionar espessura e as ligas atuais são tão incrivelmente finas e resistentes, para onde a metalurgia pode ir agora? Para o nível microscópico. O futuro invisível. Os aços nanoestruturados. E o que isso quer dizer na prática? Eles manipulam a matéria átomo por átomo, do aço em escala nanométrica. Ao controlar o tamanho e a distribuição dos grãos do metal nesse nível, cria-se uma liga de ultra alta resistência. Incrível! É um material que faz o nosso aço HSLA moderno parecer primitivo, mais leve, muito mais forte e integrado com materiais compostos. Mas, peraí, isso levanta uma dúvida. Se o objetivo hoje é esquivar e não levar o impacto, por que precisamos dessa superproteção? Isso levanta uma questão importante, porque as ameaças evoluíram de novo. Como nos defendemos de armas hipersônicas? Os mísseis que viajam a 5, 10 vezes a velocidade do som. Eles são tão rápidos que geram um calor massivo, um plasma e uma energia cinética que destruiria o HSLA num piscar de olhos. Não dá tempo de esquivar. Nossa, e materiais exóticos como o titânio não funcionam melhor para isso? Surpreendentemente, não sempre. O titânio e os compósitos puros têm seus limites térmicos e de versatilidade estrutural no mar. O aço, nessa forma nanoestruturada, continuará sendo o material dominante nas frotas. Deixamos a marcenaria do Carvalho, passamos pela ferraria bruta de Hampton Roads. Evoluímos para o aço industrial de forno. E agora a guerra naval é essencialmente ciência de materiais microscópica avançada. Exato. Como diz uma das nossas notas, a história dos navios de guerra não é apenas a história das batalhas no mar. É a história da evolução do aço, da primeira placa de ferro até as ligas nanoestruturadas.
Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? Por que quem tá ouvindo deve se importar com a blindagem de um destroyer? Porque entender esses materiais muda a forma como vemos qualquer grande estrutura moderna. A exploração pacífica do oceano, de pontes suspensas a plataformas de petróleo? Nasceu da necessidade desesperada de sobreviver a impactos no mar. Tudo isso foi forjado na guerra naval. Mas olha, eu tenho um pensamento provocativo final para nossa audiência pensar depois de hoje. Opa, mande. Se o futuro da defesa naval depende desses aços nanoestruturados incríveis para resistir aos mísseis hipersônicos, o que vai acontecer quando as próprias armas hipersônicas começarem a ser fabricadas com essas exatas mesmas ligas indestrutíveis? É um belo paradoxo. Né? A gente vai entrar numa era onde armas e escudos de aço perfeito simplesmente se anulam de forma absoluta no mar. A velha parede bruta foi só reduzida a um tamanho microscópico. O limite entre a lança e o escudo volta a ficar tênue. Fica aí essa reflexão para quem acompanha a gente, fica o convite para continuar pensando sobre os materiais que constroem o nosso mundo. Até a próxima investigação.